Desde que tempo é tempo, desde que o mundo é o mundo, desde que o ser humano passou a pensar por si mesmo, desde que todas as coisas são como elas são, em todo o mundo, seres humanos sempre se apoderaram de outros humanos usando a religião como pano de fundo e um Deus invisível como justificativa de crenças absurdas. Por que as pessoas acreditam em coisas absurdas? Por que as pessoas acreditam em mágicas e em coisas sem a menor funcionalidade? Como líderes religiosos enganam suas presas e oferecem para elas objetos e coisas insanas dentro da religião e elas acreditam, praticam e adoram sem questionar. Quer saber sobre tudo isso e muito mais? Então fica por dentro, fica comigo que eu te conto tudo isso e muito mais logo após a nossa abertura. Além da Fé com Jason Ferrer. Pois bem, Brasil, estamos de volta. Que legal, que bom que você ainda está conosco. Espero muito que você goste desse vídeo. Eu sou o Jason Ferrer, apresentador do canal Além da Fé, e é uma grande honra e um privilégio muito grande receber você de todas as partes do Brasil e do mundo. Muito obrigado por sua presença, agradeço pela sua participação no nosso canal, muito obrigado por sua preferência. A você que nos ajuda, a você que nos apoia, a você que é o nosso fortalecedor, por gentileza, cara, receba o meu cordial e fortíssimo abraço. Então, muito obrigado a todos vocês que vêm de todas as partes do Brasil e do mundo. Muito obrigado mesmo. Brasil, eu quero ir direto ao tema de hoje, porque eu tenho certeza que esse tema, cara, vai mexer com o teu estômago, vai criar um embrulho no teu estômago e vai trazer algo forte pro teu cérebro, pro teu coração, e eu espero muito que você fique ligado no vídeo de hoje. Porque é o seguinte, Brasil, a religião já demonstrou, ela já deixou mais claro do que qualquer psiquiatra, do que qualquer psicólogo deixou, do que qualquer antropólogo deixou, do que qualquer sociólogo deixou. Não existe nada que revele quão vulnerável e carente, influenciável e manipulável é o ser humano do que a religião. Pastor, deixa muito claro como isso funciona. Não existe Freud, Lacan, não existe Jung, não existem os maiores e mais best-sellers, psicólogos e psiquiatras e terapeutas que possa revelar a vulnerabilidade do ser humano como a religião e os pastores, os padres. Eles mostram isso para nós. Parece que é um vírus que come. A religião é como um vírus que come o cérebro das pessoas e destrói seus neurônios, a ponto delas não conseguirem sequer raciocinar. É isso, é um vírus. Eu digo isso com muito pesar, Brasil, mas nós temos um número gigantesco, exorbitante, astronômico de seres humanos com problemas mentais gravíssimos dentro dos templos religiosos. E essa é a verdade. Veja por quê. Nós temos pessoas que conversam com o muro. Já viu isso? Gente que conversa com o chão, outros que conversam com o teto e até mesmo aqueles que conversam com uma decoração. É isso. Isso tudo, Brasil, parece um absurdo, mas é a pura realidade. É impressionante um negócio desse. Nós temos pessoas mental e intelectualmente doentes que inventam uma língua estranha para dizerem que estão falando, entrando em contato com algum Deus. Por que essas pessoas não se questionam? A pergunta é essa. Por que esses seres humanos não se questionam? Muitas vezes eu chegava da escola e estava lá minha mãe, às vezes a minha avó materna e paterna, conversando com um boneco. Eu colocava lentamente a mochila no sofá ou então em outro lugar e ficava a observar. Por que minha mãe, uma pessoa madura, conversava com os seus bonecos? Ela tinha uma imagem desta daqui, onde ela conversava com esta imagem. Eu ficava pensando, gente, o que faz a minha mãe conversar com um boneco que não fala com ela? Esse boneco não conversa com ela, mas o que faz a minha mãe? É a psicologia, você entende isso? Eu tô falando da minha mãe, do Jason. O que fazia a minha mãe conversar com um monte de bonecos como esse aqui? Ela tinha um monte de bonecos no quarto dela. E ela acendia velas ainda. Quer dizer, uma lâmpada poderia resolver isso nos dias de hoje. Mas ainda ela tinha aquela ideia da Idade Média, onde as pessoas não tinham eletricidade, então tinham que ter uma vela. E até hoje, as pessoas ainda se utilizam de velas. Mas o que faz? É isso daqui. A pergunta é essa. O vírus da religião é
tão poderoso, muito mais poderoso do que o do câncer, ou da AIDS, do HIV, ou de qualquer outro vírus poderosíssimo, bactéria poderosíssima que possa alcançar o ser humano e destruí-lo por completo. Esse é o vírus da religião. Como é que seres humanos, como é que um ser humano que conversa, que consegue conversar com uma boneca, como é que esse ser humano pode chamar essa boneca de mãezinha e pedir socorro para esta boneca? Essa era a pergunta que eu fazia. Eu olho para a Índia, por exemplo, e vejo pessoas conversando com um deus elefante. Veja como que a religião e os religiosos conseguem fazer você de idiota. O cara conversando com o deus elefante do hinduísmo. E elas não se questionam. Qualquer pessoa no mundo pode dizer que é o Cristo. E muitos vão acreditar nele. Com toda a facilidade do mundo. Vão segui-lo, vão defendê-lo, vão confessá-lo publicamente. Vão matar e vão morrer por esse cara. Vão ter relações sexuais com esse líder e vão dizer exatamente o que ele mandar. É isso que acontece. Vão engravidar até dele. E vão dizer, graças a Deus, eu engravidei do próprio Cristo. Isso é para você ver como que a religião consegue mexer e desestruturar o cérebro desses seres humanos religiosos. É impressionante um negócio desse. Muitos líderes, muitos, não são poucos, são aos milhares de milhões de líderes que se aproveitam mesmo dessas pessoas mentalmente fracas, intelectualmente frágeis e sem o menor poder de discernimento e fazem delas marionetes, Brasil, bonecos de fantoches. É isso que esses líderes fazem. Fazem dessas pessoas massa de manobra e elas se permitem. Por quê? Porque falta algo. Senso crítico, isso o religioso não tem. Essas pessoas vulneráveis da religião, infelizmente, elas não conseguem, Brasil, saber que estão sendo usadas. Ao contrário, os líderes colocam na cabeça delas a ideia de que elas estão sendo úteis para um serviço cristão ou para uma missão espiritual. E elas acreditam nisso, cara. E deixam o líder fazer com ela o que bem quiser, sem o seu menor questionamento. E como elas acreditam piamente que um Deus do céu veio e se revelou através do pastor, do padre, seja lá de quem for, e colocou, incumbiu uma missão para essa pessoa, então elas se sentem uma pessoa espiritualizada. Então elas saem para as ruas para evangelizar, para pregar, para fazer propaganda da sua própria religião. Porque só assim eles se sentirão úteis em alguma parte das suas vidas miseráveis. Brasil, a coisa mais fácil do mundo é enganar um crente. Com qualquer história imbecil. Você conta para ele qualquer coisa impossível. Coisas absurdas, cabeludas. E eles acreditam. Se o pastor chegar e disser que no Goiás, local que não tem praia, no centro-oeste do Brasil, apareceu um tubarão junto com a baleia cachalote, e o pastor pegou aquela baleia, rodou uma contra a outra e jogou no mar do Rio Grande do Sul, pronto, acabou. Eles vão acreditar. Eles não se perguntam, pastor, mas aqui é o centro-oeste, aqui não tem mar. Não. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu ouvi um glória. Pronto, é isso. É isso. Isso é crente. Crente acredita em qualquer absurdo. Por quê? Porque ele é crente. Cristão acredita em qualquer coisa que tenha uma base, uma letra, pelo menos aqui dentro desse livro. Se tiver dentro desse livro qualquer coisa que justifique aquilo que o pastor esteja falando, ainda que seja a coisa mais cruel e mais absurda do mundo, esse crente sem a menor noção e seu menor discernimento, com a maior fragilidade do mundo, vai acreditar nessa porcaria. Simplesmente e unicamente porque ele é crente. Ele não tem raciocínio. E hoje eu quero ler só 2 versículos. Eu não vou falar nada, só vou ler. E nós vamos orar. Juízes 10:3 diz assim: depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. E o segundo versículo que eu quero ler, Eclesiastes 10:2. O coração do sábio se inclina para a direita, mas o coração do tolo se inclina para a esquerda.
E é isso, cara. O religioso não se critica. Se ele se criticasse, se fizesse perguntas, 30 segundos de perguntas, ele não seria mais religioso. Acabou. Acabaram os bonecos. Acabaram-se as indústrias da fé religiosa. Acabou tudo, porque a pessoa raciocinou e pensou, porra, o que é que eu tô fazendo com esse negócio aqui? Catando caroço? O que é que eu tô fazendo aqui? Eu tô debulhando caroço aqui, nada tá acontecendo na minha vida. Só acontece na vida do padre, do pastor, do bispo, do arcebispo. Eles têm o melhor. Só acontece na vida de Silas Malafaia, de Edir Macedo, Valdemiro Santiago. Ai, nada acontece na minha vida. E por que não? Por que não? Porque somente os filhos do Silas Malafaia podem comer o melhor? Pode ir pra Disney 3 vezes no ano? Porque somente eles podem andar de Mercedes-Benz, BMW? Porque somente eles podem ter seguranças fortemente armados com armas de 9mm? Porque somente eles podem andar de avião, podem andar de jatinho, podem andar de iate, pode ter os sábados e domingos, podem estudar nas melhores escolas, pode ter o inglês na ponta da língua e nossos filhos não? Por que não? É só você se perguntar, Brasil, por gentileza, se pergunta, se questiona. Ah, é porque Deus me colocou numa prova e não colocou o Silas também numa prova, não colocou o filho do Silas, não vai colocar também o neto do Silas, não vai colocar o bisneto do Silas Malafaia e do Edir Macedo nessa prova. Agora, você que é pobre, você que é preto, você que é miserável e favelado, aí Deus sempre tem um jeitinho de te colocar numa prova e tirar teus 10 ou 20, 30% para você levar para esses picaretas. Ô Brasil, não tem como não ficar com raiva, não tem como você não encher o seu coração e você não pegar aquele ar. Infelizmente não tem como, cara. Veja, esses líderes religiosos manipulam as suas ovelhas. Aí essas ovelhas medrosas criam esses bonecos aqui, criam suas lendas, suas crenças e repassam ainda essas mesmas fantasias para as crianças, para os seus filhos, netos e bisnetos, para que elas se tornem adultos maleáveis, prostradas a tudo que se chama de religião. Então, quando essa criança se torna adulto, ela entende que esse boneco aqui fala, que essa boneca responde, que esse terço resolve problema e por aí se vai. Os líderes religiosos, eles entenderam que a pedagogia e a didática religiosa só terão funcionalidade ou funcionabilidade ou terão funcionamento com os adultos se as crianças hoje forem catequizadas, acostumadas, subordinadas, domesticadas e colocadas de joelhos diante de um Deus invisível e impalpável, ou diante dos bonecos e dos livros sagrados. Para você ter uma ideia, cara, de como a religião envenena o ser humano, as pessoas dão cultos aos deuses mais estranhos que você possa imaginar. Para você ter uma ideia de como esses seres humanos, desde crianças, estão sendo idiotizados e manipulados pela religião, esses seres humanos fazem para si bonecos de palha, papel, bonecos de gesso, aço, ferro, madeira, acrílico, vidro, plástico, pano, para louvar, para exaltar e para adorar essas coisas, cara. E essa vulnerabilidade social, intelectual, mental, emocional nos seres humanos é justamente por causa da didática e da pedagogia dos próprios católicos e protestantes e de outros religiosos. Aí o crente não se rebela. Por que ele não se rebela, Jason? Porque ele aprendeu que deve ser assim. Ele deve respeitar. É isso, respeitar a religião. E qualquer dúvida será sinal de completa irreverência e desrespeito à religião do outro ou dele mesmo. E em cima dessa ideia de respeito, de reverência, de que eu não posso ter dúvida, de que qualquer coisa seria uma blasfêmia, um pecado contra Deus e que eu devo me arrepender, aí em cima dessa ideia, neguinho, ô neguinha, em cima dessa ideia, os lobos religiosos se divertem. Eles se deliciam e fazem o que bem querem, tanto com a mente, tanto com o corpo e os comportamentos e as ações desses bonecos de fantoche, dessas mulas, desses jumentos, dessas antas e dessas ovelhas da religião. Na Índia, por exemplo, só para você ter uma ideia do que eu estou falando para você, existe uma infinidade de deuses. São tantos deuses mais do que seres humanos. E os deuses são fabricados de acordo com a demanda humana. Quanto mais necessidade
fragilidade humana, quanto mais vulnerabilidade em alguns pontos específicos, mais deuses são projetados e fabricados, e os crentes não se ligam nesse negócio. Para você ter uma ideia de como o ser humano, crente, cristão, seja lá religioso, de qualquer vertente religiosa, é vulnerável ou são vulneráveis, muitos cristãos, só para você ter uma ideia, adoram 3 deuses. Assim como os hindus, muitos dos hindus também fazem isso. E outros religiosos adoram 3 deuses também, sem saberem por quê. Então, como não existe o menor discernimento, não importa se a crença faz ou não faz sentido, se tem ou não tem coerência, todos esses seres humanos são capazes de acreditar e darem suas vidas por essas ideias. Por quê? Porque elas são crentes. A falta de criticidade, de bom senso, de senso do ridículo, é tão enorme, é tão gigantesca e astronômica, há anos-luz, que os religiosos não se importam, cara, se esses deuses têm formatos de águia, formatos de jacaré, de elefante, o elefante voador, ou de unicórnio, de dragão, ou qualquer outra coisa. Eles darão cultos de toda forma a essas entidades sem se questionarem. Para você ter uma ideia, nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana, uma igreja que tornou-se a igreja referencial, a igreja oficial de diversos países da Europa, e domina e predomina dentro do Brasil. Esta instituição católica religiosa é trilionária, apenas porque por alimentar a fé das pessoas numa boneca chamada Maria, e em dezenas e dezenas de bonecos que eles chamam de santos e anjos, e também por alimentar a crença das pessoas num judeu que ressuscitou ao 3º dia, após a morte, e depois simplesmente esse judeu desapareceu e as pessoas acreditam. E esse povo mentalmente frágil, intelectualmente desprovido de tudo, aí esse povo briga por religião, aí se separa, mata, morre por essas entidades invisíveis, ou por esses bonecos completamente estranhos. Brasil, assim como existem pessoas, e mais pessoas, com toda a reverência, essas pessoas têm uma reverência tão grande, e ficam ali, diante do boneco gigante do deus Shiva e do deus Ganesha. Existem também aquelas que estão fazendo a mesma coisa com o Padrinho Cícero. A mesma coisa eles fazem com o boneco gigante do Padrinho Cícero, com a Virgem Maria. Outros estão de joelhos diante da cruz, mas nenhuma dessas coisas demonstraram que funciona de alguma forma. E é isso, Brasil, por mais que a gente fale, por mais que a gente grite, por mais que a gente tente abrir os olhos, não abre, cara. E se um olho se abre, 1000 se fecham de novo. E por mais que falemos aos ouvidos, aos corações, às mentes, essas pessoas têm uma blindagem, é o vírus blindando essas pessoas. Aí você vê a Igreja Católica, assim como outras religiões, elas acabam explorando definitivamente a fé dessas pessoas através de artesanatos, de confecções de bonecos, decorações, imagens, e vão insultando a inteligência das pessoas na cara dura, e chamam essas pessoas de idiota de forma clara, e elas não entendem. Amém, glória a Deus, aleluia, Jesus, amém. E o padre está lá chamando você de idiota. Às vezes até um padre ateu, um padre que olha aquele nojo, aquela coisa gosmenta, sentados todos gosmentos em cima daquelas cadeiras duras, né? Ouvindo aquela coisa, e o padre muitas vezes querendo, né? Que a pessoa se ligue, mas elas não se ligam, não adianta. São pessoas dominadas pelo vírus da religião. Bom, Brasil, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero de todo o meu coração que esse vídeo realmente tenha sido enriquecido dentro da tua mente, cara, por favor. Brasil, quanto mais pobre e desinformado for uma pessoa, mais alvo da religião ela será. Isso não é dúvida, tá aí. Isso é certo. Essas igrejas pentecostais e neopentecostais, por exemplo, têm como alvo o pobre, o miserável. Eles querem aquele desesperado, o desdentado, o analfabeto, aquele cara que é empregado e ganha um pouquinho. É esses que eles querem. Eu queria que você fizesse investimentos de 10 mil, de 5 mil, de 2 mil, de R$1.000. Queria convidar agora, convocar os empresários, comerciantes, fazendeiros, para investir em 10 mil, 5 mil, 2 mil, isso diretamente na conta
da Igreja Mundial do Poder de Deus. Então, esses caras, esses líderes dessas igrejas pentecostais e neopentecostais, eles investem milhões em propaganda. Para quê? Para atrair essas pessoas, para atrair esses vulneráveis das favelas, essas pessoas ao comércio religioso delas, e essas ovelhas vão. Por que elas vão? Porque elas têm comportamento de ovelhas. Muitas vezes elas trocam de pastor, mas continuam com o comportamento de ovelhas. É isso, Brasil. Desejo a você um fortíssimo abraço, muito obrigado por tudo e espero de todo o meu coração que esse vídeo realmente venha criar raiz na tua vida e possa te despertar de alguma forma. Se esse vídeo realmente não conseguiu surtir um efeito, um mínimo efeito na tua vida, é porque o teu cérebro já está completamente comido, meu querido. Forte abraço. Se você gosta do nosso trabalho, por favor, nos ajuda, nos fortaleça e nos ajude para que nós possamos chegar em mais corações e mais mentes. Fica na paz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.